A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso básico em teologia, AD Missão para o Mundo. O nosso curso está com a matéria Teontologia. Essa é a terceira aula da matéria e nós vamos concluir, vamos fechar com ela. Paramos em os atributos de Deus, onde nós vamos estudar os atributos transcendentes, imanentes e morais. Vamos falar um pouco sobre a Trindade. Por que um pouco? Porque nós vamos voltar a este mesmo assunto quando estivermos estudando Cristologia e Pneumatologia. Vamos falar agora em Teontologia sobre a Trindade, mas também vamos falar em Cristologia e em Pneumatologia. Nós vamos voltar com o mesmo tema da Trindade. Então, por isso que não vamos ser exaustivo, vamos ser básicos e sucintos. E vamos fechar a matéria falando sobre os nomes de Deus. Meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo e sou bacharel em teologia com pós-graduação em Novo Testamento e estamos aqui dando esta aula no nosso canal da igreja AD Missão para o Mundo para os nossos alunos que fazem esta aula à distância. Então você que está assistindo aí pelo YouTube, de repente estava procurando algum assunto de teologia, acabou encontrando o nosso vídeo, seja muito bem-vindo, dê um like agora no início, se inscreva se você gostar, compartilhe, comente, se tiver alguma dúvida também pode colocar nos comentários, eu terei o prazer em te responder. E você que é meu aluno e não se inscreveu ainda, por favor se inscreva, sua inscrição é muito importante, seu like também e o seu comentário, para que o nosso canal, o canal da AD Missão para o Mundo, com as aulas de teologia possam se espalhar para muito mais pessoas e a palavra de Deus seja vista e ouvida por muito mais pessoas. Vamos começar? Você que é meu aluno e que tem a apostila Básico em Teologia, AD Missão para o Mundo, você abra na página 29. Página 29, os atributos de Deus. A definição do termo atributo é uma característica de um ser, aquilo que lhe é próprio. Sendo Deus um ser infinito, é impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como ele é. No entanto, ele bondosamente revelou-se a nós, mediante linguagem compreensível acerca de si mesmo. Ele diz: eu sou santo, portanto podemos afirmar que Deus é santo. Dessa forma, com a ajuda da revelação que Deus deu de si mesmo, podemos regular os nossos pensamentos a seu respeito. Então, por que eu sei que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é bom? Porque Ele mesmo revelou isso de si mesmo. A teologia, ela divide os atributos de Deus em algumas nomenclaturas. Eu preferi dividi-las em atributos transcendentes, atributos imanentes e atributos morais. Mas há quem os divide em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que Deus partilhou com a sua criação, com a humanidade, onde entra aqui no nossa divisão os atributos morais. Os incomunicáveis são aqueles que Deus tem apenas em si mesmo, é próprio dele, ele não compartilhou com nenhum ser humano. E estes foi os que nós classificamos como transcendentes e imanentes. Vamos para os atributos transcendentes? Transcendentes ou transcendência é o que ultrapassa o conhecimento comum e vai além da experiência meramente humana, também conhecidos, como eu disse, como atributos incomunicáveis. E são eles: unidade, perfeição, aceidade, eternidade, infinitude e imutabilidade. Existe variação em alguns destes atributos. Você vai ver às vezes em alguma outra divisão o acréscimo ou um pouco menos.
Mas vocês vão entender porque eu separei esses como transcendentes, ainda tem os imanentes, tudo bem? Vamos então? O que seria a unidade, esse atributo de Deus? Este atributo destaca o fato de que há apenas um ser divino. E aqui a gente entra um pouco na Trindade. Em outras palavras, podemos entender que Deus é o único Deus. Nós temos alguns textos bíblicos que eu vou pedir para que você consulte. Eu não vou ler aqui, talvez um ou outro texto eu possa pegar para ler, mas eu não vou ler aqui agora porque o tempo ficará muito longo e então nós vamos estar aproveitando para outras explicações. Então eu quero que você leia Êxodo 15:11, Deuteronômio 6:4, que fala sobre ouve Israel, o Senhor é o único Deus. 1 Reis 8:60. Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. E aí tem o texto bíblico. O que faz dele um ser singular? A parte da unidade, que é a parte mais importante de você entender da Trindade, é como um único Deus, a divindade, pode coexistir em três pessoas. É o atributo da unidade. Eles são unidos. A unidade de Deus é que faz com que exista um único Deus que se manifesta em três pessoas. É este atributo. Perfeição significa que Deus é perfeito do modo absoluto e único. Isso faz respeito a tudo que ele faz, pensa e determina. Ou melhor, isso diz respeito à perfeição, a tudo que ele faz, pensa e determina. E aí eu coloquei os Salmos 18:30, Jó 11:7 para você ler aí na sua casa. A seidade é a doutrina da autoexistência de Deus. João 5:26, esse eu quero ler para vocês, é onde Jesus mostra esse atributo nele. O atributo da aceidade, ou seja, da autoexistência de Deus, é onde Deus tem vida em si mesmo. Ninguém trouxe Deus à existência. Deus nunca foi criado. Deus tem vida em si mesmo. E nós vemos uma forma muito prática de entender esse atributo no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26, onde o Senhor Jesus diz assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também ao Filho, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Por isso que Jesus diz que ninguém poderia tirar a sua vida. Ninguém teria este poder de tirar a vida de Jesus. Na verdade, Jesus entregou a sua vida. Somente ele teria poder para dar e também para tomá-la de volta, porque ele é Deus e ele tem a vida em si mesmo. Deu para entender? Se não tiver entendido alguma coisa, coloca aí nos comentários que eu te respondo. Eternidade significa que Deus é livre de toda distinção temporal do passado e do futuro, não teve um começo e nem terá um fim em seu ser. Salmos 102:27, Salmos 92. Infinitude. Esta é a base dos atributos da eternidade e da imensidade. Romanos 11:33 fala sobre isso quando ele diz que Deus é inescrutável. Ou seja, não há como você investigá-lo até o fim. Não há como você chegar a um ponto onde você diz assim, agora sim, completei o meu conhecimento sobre Deus. Não, essa infinitude, essa imensidade de Deus é indescrutável. Deixa eu ver se eu estou falando a palavra certa. Vamos ver. Romanos 11:33, que é onde o apóstolo fala sobre esse termo. 11, versículo 33. Deixa eu ver se eu falei certo. Ó profundidade das riquezas,
tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Falei certo? Insondáveis, inescrutáveis, ou seja, não há como se investigar até o fundo, não há como se conhecer completamente. Por isso, a imensidade e a infinitude de Deus, um dos seus atributos. E o último, imutabilidade, o último aqui da parte do transcendente. Imutabilidade, que significa que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Lembrando que quando a gente fala que Deus não muda, a sua imutabilidade, nele não há mudança nem sombra de variação, significa no seu caráter. Se ele é santo, ele sempre será santo. Não vai ter um momento onde ele vai deixar de ser santo. Ou que ele é justo, ele sempre agirá com justiça. Não haverá um momento onde ele será injusto. É nisto que Deus é imutável. Agora, de Deus, como você vê, você sabe, você que conhece a Bíblia, você sabe que há textos na Bíblia onde Deus determina uma punição para uma cidade ou para uma pessoa, mas se esta pessoa se arrepender ou esta cidade se arrepender, Deus também muda o decreto que ele havia determinado. Ele diz que não vai mais fazer aquilo que ele tinha dito que ia fazer, porque houve uma mudança. Então Deus reage à mudança. É diferente. Essa forma de Deus mudar é diferente do atributo que diz que ele é imutável. É no sentido do seu caráter. Ele é bom e sempre será bom. Ele não vai ter um momento que vai se comportar com maldade. Deu para entender? Muito bom. O próximo agora, na página 31, os atributos imanentes de Deus. A imanência, qualidade do que está em si mesmo, estes são os atributos da imanência de Deus. O que significa imanência? Qualidade do que está em si mesmo. Quais são estes? Onisciência, onissapiência, onipresença e onipotência. Esse termo oni, nós vamos ver aqui, significa todo ou tudo. Então, onisciência significa toda ciência ou todo conhecimento. Nós trouxemos Hebreus 4,13, você lê aí depois. Essa presciência de Deus não interfere na liberdade humana, ou seja, no livre-arbítrio. Significa que Deus sabe de antemão os acontecimentos sem interferir diretamente na decisão de cada pessoa. Assim, desde a eternidade, Deus tem conhecimento de todas as coisas que poderiam acontecer e de todas as coisas que ele faria. É algo assim que é até difícil de se explicar, porque eu vejo muitas pessoas com dúvidas e achando que não está certo, está errado, que alguma coisa não bate. É porque esse atributo não cabe a nós. A nossa mente humana não consegue alcançar a altura de você ser capaz de prever, de ter conhecimento, presciência, conhecer antes todas as coisas. E ainda assim, não interferir no livre-arbítrio. É como Deus saber todas as suas decisões. Ah, mas e se eu mudar de decisão? Ele sabe. E se eu voltar atrás? Ele sabe. Não há nada que possa fugir ao seu conhecimento. Porque se fosse assim, ele deixaria de ser Deus e seria um ser humano como eu e você, que não sabemos de nada. Onissapiência, que é a toda sabedoria. Sabedoria de Deus para dirigir todas as coisas. Jó 42, do 1 ao 6. Deus é infinitamente sábio e nós não. E agrada-lhe quando temos fé para confiar em sua sabedoria, mesmo quando não entendemos o que ele está fazendo. Então, nós temos que ser humildes o suficiente para confiar na sabedoria de Deus quando ele nos instrui sobre o que devemos fazer. Esse texto de Jó é muito bonito, você deveria ler, onde Jó admite
que ele falou sem sabedoria, falou de coisas que ele não tinha conhecimento nenhum e ele ainda estava se achando. Então, vale a pena a gente meditar. Onipresença, Isaías 57:15, da mesma forma que Deus está presente nos corações dos fiéis, os seus olhos veem todos os habitantes da terra. O versículo de Isaías 57:15 diz que Deus habita num alto e sublime trono, mas também habita no coração de alguém que é contrito, quebrantado, humilde. E ao mesmo tempo ele também vê todos os habitantes da terra. Aí nós temos Provérbios 15:3, Salmos 33, do 13 ao 14. E o último, onipotência. A onipotência de Deus significa que Deus é capaz de fazer toda a sua vontade. O termo onipotência é derivado de dois vocábulos latinos, oni, tudo, e potens, poderoso, ou seja, todo-poderoso. Não há qualquer limite quanto ao poder de Deus em fazer o que ele quiser. Esse poder é muitas vezes mencionado nas Escrituras. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Nós temos Gênesis 18:14, Jeremias 32:27, Mateus 19:26, Salmo 115:3, Apocalipse 19:6. Todos esses textos que eu quero que você leia aí na sua casa se referem ao grande poder de Deus. E agora nós vamos para os atributos morais. Consideraremos os atributos de Deus que são comunicáveis ou mais partilhados conosco. Então, os atributos morais são os atributos comunicáveis que são partilhados conosco. São eles: santidade, justiça, amor, bondade, fidelidade e misericórdia. Existem algumas classificações que acrescentam um pouco mais, outras um pouco menos, mas só por esta base você já vai entender do que se refere os atributos morais de Deus. Santidade. A santidade divina significa que Deus é separado e dedicado a buscar a própria honra. Essa definição tem tanto a qualidade relacional, separado de, quanto a qualidade moral, separado do pecado e do mal, ou do mal, e a dedicação para o bem da própria honra e glória de Deus. A santidade de Deus proporciona o padrão a ser imitado. Deus ordena ao povo: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, a santidade de Deus se refere a estar separado, no sentido de estar separado de pessoas que pecam, como ser separado do pecado ou do mal e dedicado a Deus. É esse tipo de santidade que nós temos que imitar. A santidade onde eu me separo do pecado e daqueles que pecam e me dedico a Deus. Quando eu falo daqueles que pecam, não estou falando no sentido que você não vai andar com ninguém mais nessa terra, né? Que todos somos pecadores. É no sentido de, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, talvez você concorde, talvez você discorde, mas é um exemplo que eu vou dar. Existem pessoas que dizem que elas devem ir para o carnaval para ganhar as pessoas lá no carnaval. Então, isso não combina muito com a santidade de Deus, porque lá é um lugar onde as pessoas não estão nem aí para ouvir a palavra de Deus, elas estão lá para se divertir, para curtir o mundo e o que o mundo tem para lhe oferecer. Se você quer que alguém conheça a Deus, você tem que trazer esta pessoa até Deus. Não é você ir até lá dizendo assim, não, eu vou levar Deus para ela lá onde ela está. Traga ela para cá. E aí você vai ver que a palavra vai ter muito mais efeito. Eu sei que vai ter pessoas que não vão concordar comigo, mas é nesse sentido de quer ganhar seu amigo, não ande aonde ele anda para ganhar ele, mas traga ele para andar com você. E aí você vai ganhar ele. Vocês estão entendendo? É nesse sentido que o termo diz separado ser separado, se separar e se dedicar a Deus, se separar do pecado, se separar do mal e se dedicar a Deus. Ah, então não vou ganhar meu parente porque o meu parente é do mundo?
Eu vou deixar de falar com ele? Não, mas traga ele para junto de você, não vá você para junto dele. Deu para entender? Justiça, a retidão divina significa que Deus sempre age de acordo com o que é certo. E ele próprio é o padrão final do que é certo. E tem aqui os textos que eu quero que você leia. Irmãos, fazer a leitura dos textos que são colocados na apostila é muito importante, porque eles complementam o que está sendo dito. Para você saber que o que está sendo dito tem base bíblica. Tudo bem? Amor. O amor de Deus significa que Deus se dá eternamente a outros. Esse atributo mostra que o amor é parte da sua natureza, de dar a si mesmo a fim de produzir bênção ou o bem para os outros. Temos aqui alguns textos bíblicos para você consultar. Na imitação desse atributo comunicável, devemos nós mesmos fazer o bem, isto é, fazer o que Deus aprova. E dessa forma imitar a bondade do nosso Pai Celestial. Se Deus é amor, é meu dever amar o meu próximo. Fidelidade. Deus é fiel, 1 Coríntios 1:9. Ele é absolutamente digno de toda confiança e suas palavras não falharão. Portanto, seu povo pode descansar em suas promessas. E aí nós temos os textos bíblicos e vem a misericórdia. Deus é misericordioso, Jonas 4:2, onde Jonas afirma que Deus é misericordioso. E o maior ato da misericórdia de Deus aos homens foi enviar seu filho Jesus para morrer por nós. Tem aqui os textos bíblicos para você consultar, inclusive João 3,16, o texto áureo da Bíblia. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para você antes de eu passar para o próximo tópico, que é estes atributos que pertencem a Deus, mas que Ele compartilhou conosco, saiba que podemos exercê-los, podemos imitar a Deus em todos eles, sabendo, é claro, que nossa santidade, nossa justiça, nosso amor, bondade, fidelidade e misericórdia serão imperfeitos, enquanto que a de Deus, todos esses atributos, sendo de Deus, eles são perfeitos. Tudo bem até aqui? Vou correr porque o nosso tempo já está chegando ao final. Vamos agora falar um pouquinho da Trindade? Os tópicos precedentes discutiram os muitos atributos de Deus, mas se entendêssemos somente esses atributos, de forma alguma entenderíamos Deus corretamente. O que eu coloquei aqui? Se Deus se resumisse apenas aos atributos, ainda não iríamos entender Deus corretamente. Porque não teríamos compreendido que Deus, em sua verdadeira essência, sempre existiu como mais de uma pessoa. Deus sempre foi trino. Deus, a divindade, sempre foi trindade. De fato, Deus existe tripessoalmente, sendo, todavia, um só Deus. A doutrina da Trindade é uma das mais importantes da fé cristã. Estudar os ensinos da Bíblia sobre a Trindade nos traz grande luz sobre a questão que é o centro de tudo o que procuramos em Deus. O que é Deus em si mesmo? A resposta é que Deus em si mesmo é a Trindade. Aqui aprendemos que em si mesmo, em seu verdadeiro ser, Deus existe nas três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, sendo, no entanto, um só Deus. A origem do termo Trindade, que é o que muita gente questiona, o termo Trindade tem origem no latim trinitas, ou tríade, ou conjunto de três, popularizado pelo teólogo Tertuliano por volta do ano 200 depois de Cristo, para descrever a doutrina cristã de um Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo.
O conceito grego anterior, trias, foi usado por Teófilo de Antioquia, no final do século II. A doutrina foi formulada para explicar a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, sendo consolidada no primeiro concílio de Nicéia em 325 d.C. A união de três pessoas divinas distintas em uma única substância, essência ou natureza. A Trindade, a palavra Trindade, ela não aparece na Bíblia, mas a Trindade, sim. As três pessoas aparecem na Bíblia desde o primeiro versículo do Gênesis e no decorrer de toda a história bíblica eles estão lá. Mas é preciso estudar, pesquisar, se aprofundar e, é claro, crer, querer ver, né? Dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. Então, muitas vezes a resposta está diante da pessoa, mas ela não quer enxergar. Vou dar apenas esse exemplo, mas existem outros que nós vamos estar voltando quando estivermos estudando Cristologia e Pneumatologia, como eu falei no início. A passada aqui pela Trindade é um pouco rápido, para que você apenas sinta esse gostinho maravilhoso, bom, que é estudar sobre o conceito, né, sobre o ser de Deus. A ideia de Deus no Antigo Testamento é a unidade. Por isso, observaremos a Trindade de forma explícita somente no Novo Testamento, como Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que muita gente não entende. A ideia de Deus, da divindade no Antigo Testamento, sempre foi de unidade, único Deus. Ele só é exposto, a Trindade só é vista de forma explícita no Novo Testamento, porque quem veio fazer isso, quem veio apresentar Pai e Espírito foi o Filho. Os três. Nesse exemplo que eu vou dar é Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Você vai ver aí o Deus Criador. É o primeiro. Quando fala Deus, Jesus disse quem ele era. Ele disse: Deus é o Pai. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Segunda pessoa da Trindade, mesmo sendo chamado de Espírito de Deus, não é outro Espírito senão o Espírito Santo. No Antigo Testamento, em apenas 3 lugares, o Espírito de Deus é também chamado de Espírito Santo. Quando estivermos estudando pneumatologia, nós vamos voltar nesse assunto. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E ali está o Filho, sim, o Verbo de Deus no princípio da criação. E isso está escrito em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3 também. Ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, porque ele era a voz, ele era a palavra que saía da boca de Deus e que criava todas as coisas. Viu? A Trindade nos primeiros versículos do livro do Gênesis. Agora a Trindade no Novo Testamento. Aí fica tudo muito mais claro. Embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia, a doutrina é clara no batismo de Jesus, na grande comissão, na bênção apostólica e em muitos outros lugares. Aqui estão os pontos chaves sobre a Trindade no Novo Testamento. Revelação do batismo de Jesus, Mateus 3, de 16 a 17, mostra a Trindade em ação, o Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala do céu. A fórmula batismal, Mateus 28, 19, Jesus ordena batizar em nome, singular, em nome. Por quê? Porque era autoridade divina e a divindade é única.
Ele ordena batizar em nome singular, indicando unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Plural indica distinção de pessoas. Singular indica unidade. Bênção apostólica. Paulo frequentemente menciona 3 pessoas juntas, como em 2 Coríntios 13:13, há algumas bíblias que é 13:14. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. A divindade de Jesus, o Filho, em João 1, capítulo 1, afirma que o Logos, palavra, estava com Deus e era Deus. Jesus aceita a adoração e declara ser um como Deus. O Espírito Santo como pessoa, o Espírito Santo é descrito como consolador que ensina, guia e se entristece. Tem os textos bíblicos aqui para você consultar, indicando ser uma pessoa divina e não apenas uma força, viu só? Então nós vamos depois voltar ainda mais sobre esses assuntos. Nós temos aqui o triângulo invertido não, o triângulo da Trindade, não vai dar para vocês verem direitinho, mas quem tem a apostila, por causa da minha luz, não está muito boa, mas quem tem a apostila vai consultar direitinho. Nesse triângulo, é chamado de triângulo da Trindade, ele mostra os 3 lados do triângulo, um referindo-se ao Pai, outro ao Filho e outro ao Espírito Santo. Uma setinha apontando para dentro onde está escrito Deus, e ele diz que o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus e o Filho é Deus. E uma outra setinha aqui na parte de fora, mostrando que o Espírito Santo não é o Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito Santo e vice-versa, para que você entenda que é assim que funciona a doutrina da Trindade. Estamos caminhando para o fim e agora vamos falar rapidamente sobre os nomes de Deus. É muito importante conhecermos os nomes de Deus, pois eles revelam quem Deus é. Ou seja, Deus se revela através dos seus nomes e títulos, de forma que tais nomes nos levam a conhecer e a admirar seus atributos, que também são inseparáveis da sua pessoa. Mas Deus, a divindade, Deus, o Pai, ele possui um nome próprio. Qual é o nome de Deus? O nome de Deus é o tetragrama. Se alguém perguntar isso para você, não tenha medo de responder. O nome de Deus é o tetragrama. Tetra significa 4. Gramas significa letras. O nome de Deus são as 4 letras do alfabeto hebraico, que transliterado, na verdade, é o Yod, Raf, Vav, Raf. Essas 4 letras do hebraico transliteradas são YH, WH. Os judeus na antiguidade consideraram esse nome tão sagrado que deixaram de pronunciá-lo. Hoje também não sabemos exatamente qual é a pronúncia correta desse nome, mas o Yahvé, que é a transliteração para o português, o qual nós chamamos de Jeová ou Javé, é vamos dizer assim, uma maneira aproximada de se tentar pronunciar, uma forma, aproximada de se tentar pronunciar o nome de Deus. Mas, além desse nome principal, encontramos vários outros nomes que se referem a Deus. Geralmente, esses nomes são classificados em 3 grupos: genéricos, específicos e compostos. Eu quero que você lembre bem disso aqui que eu estou falando, porque vai cair na prova. Qual é a classificação dos nomes de Deus? Nomes genéricos, nomes específicos e nomes compostos. Os genéricos são o El e o Elohim. El, porque é um termo muito antigo para se referir a Deus e era muito comum na língua semítica, que podia designar qualquer divindade. Por isso que ele é genérico.
A forma plural do El é o Elohim e significa deuses. Mas, para os judeus, esse termo acabou se tornando uma forma de enfatizar a grandiosidade de Deus. Então, eles usaram Elohim no seu plural, não usaram Eloá, que seria o singular, mas aí seria deusa, para justamente, não mostrando a trindade, aqui não é deuses já indicando a trindade, não, de forma nenhuma. Eu já vi muitas pessoas interpretar assim, mas não é. É uma interpretação errada. Moisés, quando escreveu, Moisés não tinha conhecimento da Trindade. Jesus traz o conhecimento da Trindade, mas se refere a esse plural, ao plural majestático, mostrando a grandiosidade de Deus. E aí nós temos os nomes específicos de Deus, que é o Adonai, Senhor, ou Senhor dos Senhores, e o nome que é o tetragrama, e também o tetragrama, que nós já havíamos falado lá no início, que é o nome próprio de Deus. E aí nós vamos para o compostos, eu já não estou mais lendo aqui para correr por causa do horário. Os compostos são aqueles que são frequentemente formados por Jeová ou El. Jeová é Senhor, perdão, Jeová é Senhor e El é Deus. Revelam diferentes atributos e facetas do seu caráter e ação no Antigo Testamento, como provedor, curador ou paz. Eles funcionam como títulos teológicos que demonstram como Deus se relaciona com a humanidade em momentos de necessidade. Os principais compostos utilizando Jeová ou Senhor é Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Nissim. E aí você sabe, aqui na apostila tem uma lista bem grande. E vem também os compostos utilizando o El, que é Deus. El Shaddai, El Elyon, El Olam, El Roi, são os nomes de Deus compostos, né? Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, Deus Eterno, Deus que vê. Esses nomes demonstram que Deus não é apenas um ser distante, mas alguém que intervém ativamente na história e cuida das necessidades humanas. Eles ilustram a revelação progressiva de Deus à medida que ele interage com seu povo. Veja que até através dos nomes dele mostra que ele gosta, o nosso Deus, ele quer e ele ama ter um relacionamento conosco. No final aqui da nossa apostila, nós temos um questionário com a primeira parte, que é de epístolas gerais, que nós já estudamos, e a segunda parte de teontologia. É para que você responda, porque ele vai te ajudar na prova, porque as questões da prova foram tiradas desse questionário. Que Deus abençoe você. Se você ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários. Não fique com dúvida, não guarde para você, mas compartilhe comigo. Se gostou da aula, dê um joinha, né? Dê um like. Se inscreva se não é inscrito. Comente, compartilhe para que a palavra de Deus se espalhe para muito mais pessoas. Deus abençoe. Fiquem na paz.